Glória a Deus. Hoje eu queria falar para você, eu pedi ao Senhor, assim, Senhor, me traz uma palavra prática, né? Eu queria saber o que o Senhor quer comunicar ao coração de todos aqueles que estarão ali no domingo e aqueles que vão também ouvir a mensagem depois através do YouTube. E realmente foi essa a minha oração ao Senhor. E para isso eu peço que Ele use, queridos, essa palavra para realmente fazer a sua fé crescer. Amém? Eu estava pensando uma coisa, se nós estamos aqui, se você está aqui hoje, é porque nós temos algo em comum. E esse algo em comum é a nossa fé. Você concorda comigo? Todos nós aqui, se nós estamos aqui hoje, eu creio que existe um elemento em comum entre nós. E esse elemento é a fé. E isso é maravilhoso. A fé, queridos, ele é um universo muito grande, que nós podemos mergulhar, que nós podemos nos desenvolver nele, amém? Amém? Você está aí? E é interessante que a Bíblia fala, Jesus várias vezes, né, menciona sobre categorias de fé. Não basta que a gente creia. Muitas pessoas falam assim, eu creio em Jesus, eu tenho fé que isso vai acontecer, que as coisas vão dar certo. Eu tenho fé que as coisas vão muito bem na minha vida. Eu sei que essa fé talvez é um nível inicial de fé. Mas a Bíblia diz, queridos, a Bíblia relata que há diferentes níveis de fé. Então, se você se lembrar, em algum momento a palavra de Deus fala, Jesus fala com os discípulos, homens de pequena fé. Se Jesus fala para os discípulos que eles estavam tendo uma pequena fé, é porque tem como ter uma fé pequena e tem como ter uma fé grande, não é, gente? E a Bíblia também diz que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente falaria para a montanha se mover e ela se moveria. Olha que interessante. A Bíblia deixa muito claro aí que existem tamanhos diferentes de fé, existem diferentes proporções de fé, existem diferentes desenvolvimentos de fé. A Bíblia também fala sobre pessoas que foram curadas e Jesus diz, tamanha a sua fé. Nunca foi vista uma fé igual à sua. É ou não é? Durante a caminhada de Jesus, o ministério de Jesus, várias vezes ele dizia isso. Tamanha a tua fé te curou. Então, queridos, nós podemos dizer que nós iremos longe na nossa vida, proporcionalmente ao quanto nós iremos longe na nossa fé. Nós iremos longe, guarde isso, nós iremos longe na nossa vida, proporcionalmente ao quanto nós iremos longe na nossa fé. E isso justifica o porquê muitas vezes encontramos pessoas pelo caminho com uma fé tão contagiante, com uma fé tão grande, com uma confiança tão grande no Espírito Santo. Isso justifica. Sabe, queridos, o Espírito Santo, ele quer te dar uma fé sobrenatural para que você possa ter uma vida sobrenatural. Para que você possa tomar posse das promessas que ele tem na palavra dele para cada um de nós. E às vezes alguns cristãos que têm fé, e realmente têm, não se desenvolvem na fé, não fazem a sua fé crescer e por isso permanecem no mesmo nível durante toda a sua caminhada. Mas hoje eu quero te dizer, o Espírito Santo não quer que você continue no mesmo nível na sua caminhada. O Espírito Santo quer que você caminhe, que você avance na sua fé, que você se desenvolva na sua fé. O Espírito Santo não quer, querido, que a gente passe dias, meses, anos na presença dele e permaneçamos estáticos, sem desenvolvimento, sem maturidade, sem crescimento, sem aumentar nossa confiança, sem viver experiências sobrenaturais, sem fluir em dons que ele tem para que a gente flua, sem viver o extraordinário, sem ter as nossas emoções curadas. Você concorda comigo que quando a gente deixa a nossa fé crescer, várias áreas da nossa vida, elas vão se desenvolver naturalmente? Você vê que quando uma pessoa começa a desenvolver na sua fé, antes ela era uma pessoa fofoqueira, mas agora ela está uma pessoa mais neutra. Agora ela está uma pessoa que tem mais sabedoria no falar. Às vezes uma pessoa que se desenvolve na fé antes era uma pessoa grosseira, uma pessoa que impulsiva. E de repente os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, na verdade, vão se apoderando dessa pessoa. E agora ela tem o domínio próprio.
E agora ela consegue, né, viver na linha do Espírito Santo, se controlar através da presença de Deus. Então, queridos, muitas coisas mudam quando nós fazemos a nossa fé ser desenvolvida. Muitas coisas mudam quando nós desenvolvemos a nossa fé. E eu estava lendo um livro, na verdade estou lendo um livro de um pastor americano que se chama Andy Stanley. Né? Nós estivemos na igreja desse pastor em 2010. Em Atlanta, né, nos Estados Unidos, 2019, falei 2010, gente, esquece. 2019, em Atlanta, nós tivemos lá na igreja desse pastor, uma igreja maravilhosa, uma igreja muito abençoada. E eu estava lendo esse livro e ele falou algo que me chamou a atenção, que saltou aos meus olhos. E eu falei, gente, eu quero muito trazer essa mensagem para a igreja, porque eu vejo que é uma mensagem muito prática. E o que o Andy Stanley fez com a sua equipe é que ele estudou o relato de muitas pessoas que tinham uma história de fé para contar. Né? Então, as pessoas contavam o seu testemunho, ele observava o testemunho dessas pessoas e ele foi anotando pontos em comum em pessoas que desenvolveram a sua fé. À medida que a pessoa ia contando a sua história, ele ia registrando os elementos comuns na vida dessas pessoas. E ele chamou esses elementos que ele conseguiu listar de catalisadores da fé. Catalisadores da fé. E a mensagem de hoje ela tem esse título, Catalisadores da Fé. Então, o que é isso? São elementos que coincidem na vida de pessoas que desenvolveram a sua fé. Todas as pessoas que fizeram a sua fé crescer, que desenvolveram uma grande confiança em Deus, que tiveram uma história linda de fé para contar, elas tinham esses pontos em comum. E é por isso que eu quero trazer para nós hoje. Em primeiro lugar, eu recebi essa palavra, mas também para você e para todos nós como igreja. Como nós podemos aplicar esses catalisadores de fé na nossa vida para que a nossa fé desenvolva, para que a nossa fé caminhe, para que a nossa fé avance. Porque eu acredito que você quer que a sua fé avance, amém? Você quer ver a sua fé crescendo? Você quer ver a sua fé desenvolvendo? Você quer ser uma pessoa madura em fé? Você quer realmente que Jesus desenvolva coisas em você? Você quer que áreas da sua vida que ainda estão comprometidas possam avançar por causa do Espírito Santo? Você deseja ver um agir de Deus na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, na sua vida profissional? Se a resposta for sim, querido, o segredo é, nós precisamos aplicar esses elementos na nossa vida. Porque realmente na pesquisa que esse pastor fez, eram pontos em comum, pontos como elementos comuns que faziam de pessoas maduras e pessoas com a fé desenvolvida. E eu quero falar sobre esses ingredientes, então, que fazem a fé crescer, de uma forma bem prática. E o primeiro deles, o primeiro elemento, o primeiro catalisador que eu e você precisamos estar atentos é a prática daquilo que aprendemos, a prática do ensino que recebemos. O primeiro elemento em comum entre as pessoas que desenvolvem a sua fé é que elas não apenas recebem a palavra no culto de domingo, elas não apenas recebem a palavra na célula, mas elas entendem, recebem um rema, uma revelação poderosa de que aquela palavra ela pode se tornar vida à medida que ela pratica essa palavra. Então, o primeiro ponto, querido, se você quer crescer, o primeiro catalisador da fé é você começar a aplicar aquilo que você tem aprendido. É nós começarmos a desenhar alguma forma, algum mecanismo de nós tornarmos a palavra que a gente recebe aqui no culto de celebração, por exemplo, nos terças light, onde nós recebamos palavra, ministração de palavra de Deus, é que a gente possa aplicar essa palavra. Um dos elogios que nós mais gostamos de receber aqui na Light é quando muitas pessoas, coincidentemente, muitos falam isso, que a palavra ministrada aqui, elas conseguem facilmente aplicar na sua vida, porque a palavra vem acompanhada de um ponto prático. Como eu posso aplicar isso na minha história? Inclusive, eu queria falar para você, se você perdeu os últimos 2 cultos de celebração, abra o YouTube na sua casa essa semana e ouçam as palavras que o Mateus ministrou, palavras muito poderosas, gente, muito, muito, muito. Palavras sobrenaturais, você precisa ouvir, você precisa receber daquilo que foi ministrado e também tomar nota
e entender o que aquilo quer dizer para você na sua vida. Mas é interessante que esse é um dos principais elogios, porque nós poderíamos aqui trazer palavras complexas, palavras difíceis de ser compreendidas. Nós poderíamos trazer palavras muito cultas aqui e contar para vocês a tradução do grego, do hebraico, falar várias traduções bíblicas. Queridos, mas nada disso ia ser importante se você não pegasse essa palavra e não conseguisse aplicar na sua vida. Nada disso ia ser importante, sabe por quê? Porque Jesus, ele não veio para trazer informação para nós, ele veio para trazer transformação para nós. Jesus, ele não veio para trazer palavras apenas soltas ao vento, não. Jesus, ele veio esperando uma reação minha e sua em relação às palavras que são faladas, ditas e ministradas. A prova disso é que durante o ministério de Jesus, ele falava por parábolas. E sabe, queridos, que quando Jesus falava por parábolas, o objetivo principal dele é que conseguíssemos aplicar a palavra de Deus, as escrituras, na nossa vida prática. Então, ele trazia a palavra de Deus para situações comuns, para que a gente conseguisse aplicar aquela palavra na nossa vida cotidiana. E isso é muito poderoso. Então, o primeiro ponto, o primeiro catalisador é a gente praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Olha que interessante esse texto que está em Mateus 7, 28 e 29. Olha rapidinho. Mateus 7, 28 ao 29 diz assim, olha. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Olha esse versículo, gente, pode deixar ele projetado aí. A Bíblia fala que as pessoas ficavam admiradas com Jesus, porque ele não ensinava conforme aqueles mestres da lei. Quem que eram os mestres da lei? Eram aqueles homens que falavam de forma culta, eram homens muito, muito cultos. Eram homens que conheciam as escrituras. Eram homens que tinham um arcabouço teórico. Olha, gastei todo o meu vocabulário agora, gente. Gastava todo o seu arcabouço teórico para impressionar as multidões. Mas a multidão, quando ouvia Jesus, falava, gente, esse homem simples, ele fala de uma forma simples, mas ele fala com autoridade. É diferente a maneira que ele fala. Sabe por que isso acontecia? Porque Jesus, ele não pregava a mensagem, ele era a mensagem. Jesus, ele não apenas falava palavras, ele era a palavra encarnada, querido. Jesus, ele era a própria palavra personificada. Ele ensinava, mas ele agia de acordo com aquilo que ele ministrava, porque ele sabia que aquelas palavras carregavam poder. Jesus sabia que a palavra de Deus era uma palavra capaz de transformar, uma palavra capaz de impactar. Então, à medida que ele pregava, ele vivia. Jesus não vivia uma vida teórica. Jesus não era teórico, ele era prático. E é isso que ele quer que nós sejamos. Pessoas cheias de fé, mas pessoas que praticam o que aprendem, pessoas que colocam durante a semana esses ensinamentos que trazemos aqui. E como, Senhor, isso pode servir para a minha vida hoje. Isso é muito poderoso. A autoridade estava ligada a Jesus ser uma pessoa prática. E olha a outra parte desse texto que está lá em Mateus 7, 24 ao 27. Vamos acompanhar outra parte. Olha que interessante esse trecho aí. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha ele usando, uma parábola de novo, uma ilustração para fazer a gente entender. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. É essa, querida, situação que Jesus está dizendo sobre aqueles que veem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus.
Quando nós, queridos, recebemos a palavra e não praticamos, automaticamente estaremos construindo a nossa vida sobre a areia. Mais cedo ou mais tarde, essa casa vai desabar. Às vezes é uma questão de tempo. É impressão minha ou está tocando um sonzinho assim no fundo? Não é que não? Então, queridos, a palavra de Deus, ela é uma palavra rica para ser praticada. E sabe, eu queria trazer algo para vocês, porque Jesus nos ensinou. Jesus, ele não veio ser um mero professor. Jesus, como eu disse, ele veio buscando uma reação e uma mudança de vida na nossa história. E eu queria dar uma dica, sabe, para todos nós. Eu sei que os tempos mudaram, mas eu queria te encorajar a criar mecanismos para que essa palavra fosse aplicada na sua vida. Então, alguns exemplos que eu posso te dar, às vezes, se você quer aplicar aquilo que está sendo ministrado nos cultos de celebração, é que você possa, querido, em nome de Jesus, tome nota dos pontos mais importantes, sabe? Quando você estiver aqui. Talvez, quem sabe, em 2022, você não adquira um caderninho, alguma coisa, para você pelo menos anotar os pontos principais que estão sendo ditos, para que você possa anotar os textos bíblicos e durante a semana que você possa meditar naquilo. Talvez até aqui mesmo, enquanto nós estivermos ministrando e vier na sua cabeça, olha, poxa, eu posso aplicar essa palavra essa semana no meu ambiente de trabalho. Como eu preciso aplicar essa semana lá no meu casamento. Poxa, eu preciso manifestar essa palavra com os meus filhos, com a minha família, no meu ambiente de trabalho. E você anota ali, e você pega um pequeno resumo, querido, e leva com você durante a semana. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos como Ele. A palavra viva, a palavra encarnada, e não como os mestres das leis, cheios e inchados de conhecimento, mas vazios de prática. O Espírito Santo não quer que a gente seja vazio de prática. O Espírito Santo quer que a gente seja cheio da prática que transforma a nossa vida. Você já ficou apaixonado pela palavra de Deus em algum momento da sua vida? Você já sentiu isso? Aquela paixão queimando sobre o seu coração, uma paixão. E às vezes você sentava ali na frente da Bíblia e você estudava, você tomava notas e aquilo começou a fazer sentido. De repente você não entendia, mas começou a entender e aquilo tomou seu coração. Queridos, eu quero declarar sobre as nossas vidas aqui, nós vamos nos apaixonar pela palavra de Deus. Porque aí a nossa prática, sabe, o ouvir e praticar, em algum momento encontram a fidelidade e o poder de Deus. E a nossa fé vai crescer. E a nossa fé vai desenvolver. Nós estamos vivendo tempos em que precisamos considerar esse catalisador de fé. Todos os homens e mulheres cheios de fé que têm uma história para contar, em algum momento, eles mencionavam, todos eles, que eles não apenas viam a palavra de Deus como uma palavra estática, mas em cada detalhe aplicaram a palavra na sua vida. Nós vemos aqui como igreja. As pessoas que mais crescem são as pessoas que praticam a palavra que recebem. E isso é muito poderoso. Sabe, querido, ouça, tome nota e tenha o hábito de se desafiar na prática daquilo que você lê na Bíblia. E depois me diga o que vai acontecer com a sua fé. Deus vai fazer uma revolução no seu interior. Deus vai revolucionar o seu interior. O Espírito Santo vai revolucionar a sua vida. Amém? Esse é o primeiro catalisador da fé, o primeiro elemento para desenvolver a nossa fé. E eu já vou partir para o segundo elemento que desenvolve a nossa fé. O segundo elemento que Stanley coloca ali, que eu achei muito incrível, é uma vida devocional particular com Deus. Uma vida devocional particular com Deus. Olha, o Mateus pregou na semana passada e eu não vou tirar nenhuma letra do que ele ministrou, porque foi tudo muito bíblico e muito poderoso, né? E ele falou sobre a gente congregar, ele falou vários versículos aqui. Esse meu marido é uma Bíblia ambulante, né, amor? Maravilhoso. E ele é igual Jesus, ele pratica o que ele fala aqui. Glória a Deus, né? De verdade, eu vivo com ele, gente, posso afirmar. Mas olha, ele disse que nós precisamos congregar. Isso é muito poderoso. Nós realmente precisamos congregar. Mas o congregar é coletivo. E a palavra de Deus fala sobre uma necessidade individual nossa de fazer o nosso culto particular a Deus. O nosso culto particular a Deus. A gente sempre ouve essas coisas, né? E eu senti muita necessidade de ministrar essa palavra, porque parece que ela é um compilado
de tudo que nós ouvimos, e nós precisamos juntar essas coisas e manter firme no nosso coração elementos que eu preciso praticar. O tempo particular com Deus é um elemento comum na vida de todos os que têm uma história de fé sobrenatural para contar. É muito poderoso, querido, o que Deus faz, né, quando a gente começa a buscar a Deus. Você sabia que uma pessoa que busca a Deus na sua casa, quando ela chega aqui no culto de celebração, a ação dela é totalmente, particular, profunda e poderosa? Porque quando ela chega aqui, ela não está fazendo algo novo, você entende? Quando ela chega aqui no domingo e a adoração está aqui ministrando, ela já tem a prática de estar com Jesus, e ela se entrega, e ela se rende, e ela tem uma experiência poderosa ali também, porque já é uma coisa que ela faz diariamente. Já é uma coisa que ela pratica diariamente. A forma como uma pessoa que tem um tempo a sós, em casa particular, a forma como ela recebe de Deus aqui nas nossas reuniões coletivas é diferente, porque ela já está cheia da palavra. Ela já leu algumas coisas durante a semana. Ela já recebeu princípios poderosos. Talvez ela já ouviu uma mensagem, ela já leu muito a Bíblia, ela já orou muito. Deus já falou com ela essa semana, e Deus vai testificando na vida dela à medida que as partes, né, os momentos do culto vão caminhando, e aquilo ali vai se tornando algo sólido, mais consistente. Entende? Sabe, queridos, a Bíblia, na verdade, nós todos somos cristãos, e todo aquele que crê em Jesus tem a Bíblia como a sua regra de fé e prática. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. Então, quando nós temos o nosso momento a sós com Deus, que a Bíblia fala que nós precisamos fazer, isso muda o nosso coração, você sabia? Ultimamente, nós temos tido testemunho de pessoas que estavam até afastadas de Jesus, e de repente, elas começam a ler a Bíblia, né, no seu quarto, em secreto, e de repente muita coisa muda. O seu coração muda, as suas perspectivas mudam, a forma de ver as coisas mudam, e parece que aconteceu uma lavagem cerebral, como alguns dizem. Mas na verdade, é porque à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, vai entrando um discernimento tão grande na nossa vida, que vem do alto, que vem do céu. E nós vamos começando a mudar, gente. Às vezes, as circunstâncias que nos rodeiam não mudaram assim de uma hora para outra, mas nós mudamos. Nós mudamos. E quando a gente muda, automaticamente o Senhor vai agindo e tudo muda ao nosso redor. Olha que versículo incrível. Mateus 6:6. Mateus 6:6. Olha que poderoso, querido, esse versículo. Diz assim, ó: mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que te vê em secreto te recompensará. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está falando: vai para o seu quarto, feche a porta, você em Deus, e ore, e peça, e bata na porta. E a Bíblia está afirmando: quando você fizer isso, Ele vai te recompensar. É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Você já viveu aqui? Porque eu já vivi várias vezes. Às vezes está com uma situação tão difícil de resolver, uma situação tão caótica. Você está precisando de uma estratégia, você está precisando de sabedoria. Você está precisando de uma resposta, de um caminho para seguir. E você passou meses e meses e meses tentando pensar numa solução. Você falou com fulano, você falou com Beltrano, você falou com todo mundo. A Poli disse isso, né? Num terça light que ela ministrou, foi tão poderoso. Às vezes a gente conta para todo mundo, menos para a pessoa que a gente mais precisa contar os nossos dilemas. Nós precisamos, querido, contar para a pessoa que a gente tem que contar, e essa pessoa é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós estamos falando dos nossos dilemas, das nossas lutas, das nossas frustrações, para todo mundo, mas não estamos falando para o único que pode resolver a nossa situação. Não estamos falando para o único que pode nos dar luz no meio da escuridão. E esse texto diz isso com tanta propriedade, que nós devemos orar em secreto e repetidas vezes colocar os nossos pedidos diante de Deus. A Bíblia fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes disso, façam súplicas e coloquem os seus pedidos diante de Deus. Na verdade, estou parafraseando aqui na minha linguagem, mas é isso que fala o versículo. Ao invés da gente ficar ansioso, fechamos no nosso quarto e colocamos repetidamente aquela oração diariamente.
aquele pedido diante de Deus. Diariamente colocamos as nossas questões diante de Deus. Diariamente colocamos a nossa sede diante de Deus. E ali nós rasgamos o coração e podemos ser nós mesmos. Porque sendo nós mesmos, o Espírito Santo entra e age na nossa vida de uma forma particular. É tão poderoso, querido. É tão poderoso. Vocês sabem, né? O meu sogro, o pastor Clemente, ele faleceu há 6 anos. E a minha sogra veio a falecer esse ano, né? Pelo Covid. A pastora Clausi. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Nós tivemos que tirar as coisas do apartamento. E fomos ali enchendo caixas e tirando as coisas e tudo mais. E encontramos alguns cadernos. Aliás, vários cadernos. E aquilo ali despertou em mim um desejo. Eu falei assim, gente, nós precisamos escrever mais, sabe? Nós precisamos registrar mais algumas coisas. Porque no caderno deles, gente, é impressionante. Tinha orações, todos os dias lá, orações. Caderno de oração. Todas as orações que eles faziam, eles escreviam ali no seu caderno. E estão registrados. E quando a gente vai passando o caderno, tem oração por muitos de vocês que estão aqui, por muitas famílias, por questões da igreja. E eles iam repetindo ali aquelas orações. E quando a gente abriu esse caderno, a gente ficou muito impressionado, sabe? Porque muitas daquelas orações já foram respondidas no mundo natural. Muitas das orações que eles faziam há 10, 12 anos atrás, hoje já estão respondidas. Outras ainda não estão. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está com todas essas orações nas suas mãos, no seu... Meu Deus, que isso, gente? Assustei agora. E aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está com essas orações nas suas mãos. E eu sei que Ele considerou cada uma delas. E tão poderoso foi ver aqueles cadernos cheios de oração, cheios de histórias, de testemunhos. E eles anotavam as respostas de oração. Queridos, será que nós não precisamos dar alguns passos atrás e voltar a fazer coisas que não são tão modernas assim, né? Mas que são poderosas em seus efeitos. Orar insistentemente, estar dentro do nosso quarto insistentemente, falar com Deus insistentemente. Eu posso te garantir que cada uma das coisas que você às vezes tem lutado na sua vida, à medida que você for para o seu quarto, para o seu tempo com Deus, as coisas se resolverão como num estalo de dedos. Vai ser poderoso, vai ser sobrenatural. Vai ser sobrenatural. Interessante quando eu olho para a vida de Davi, né? Os salmos ali, eles falam, Davi, ele meditava na palavra de Deus, a Bíblia fala constantemente, dia e noite, Davi ficava meditando nos mandamentos de Deus. E eu fico pensando assim, gente, o que ele tanto olhava naqueles mandamentos? O que ele tanto lia na Bíblia? Olha, muitos interpretam que os mandamentos de Deus são para deixar a gente viver uma vida chata, né? São para deixar a gente viver uma vida que não pode muita coisa, que não faz. Não, na verdade, queridos, Davi tinha o discernimento perfeito do que eram os princípios da palavra de Deus. Que à medida que ele conhecesse, à medida que ele praticasse, à medida que ele meditasse, a vida dele seria transformada. Vida seria gerada no seu interior, vida seria gerada na sua família, no seu ministério. E depois a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. E talvez o que o homem segundo o coração de Deus fazia é um bom exemplo para aquilo que devemos fazer. Se ele meditava dia e noite, se ele meditava constantemente, quanto mais eu e você não precisamos também, dia após dia, meditar nessa palavra que nos traz vida. Qual é a área da sua história que está precisando da vida de Deus, querido? Pense aí agora, qual que é a área da sua vida que está precisando da vida de Deus, que está precisando do sopro de Deus, que está precisando do agir de Deus, que está precisando de confiança no Espírito Santo. Deus quer aumentar a sua confiança, aumentar a sua fé, mas como igreja precisamos entender que o catalisador número 2 é ter uma vida privada, uma vida eu e Deus, uma vida particular, no meu quarto, orando, clamando. E falando com Ele, desenvolvendo uma intimidade com Ele. Sabe por que muitas vezes a gente não compreende a Deus? É porque nós não conhecemos a identidade profunda de Deus. Nós não sentimos o seu coração, mas à medida que a gente está com Ele todo dia, à medida que a gente decide estar com Ele, decide falar com Ele, todos os dias nós começamos a ficar mais íntimos. Você tem algum amigo que você fala com ele pelo menos 1 hora por dia? É muita coisa, né, gente? Meia hora por dia? Talvez os cônjuges aí, né, se falem meia hora por dia, mas amigos. Agora imagina você, por meses, anos, conversando todos os dias
com esse amigo. Imagina como a sua vida não vai mudar, como a minha vida não vai mudar. Então eu quero falar uma coisa para você, querido. Nesses dias de agito, não conseguiremos expandir a nossa fé sem uma vida devocional. Nesses dias que nós estamos vivendo de muito agito, de muito entretenimento, muitas coisas, se a gente não parar, não for para o nosso quarto e falar, agora eu vou conhecer a Deus, agora eu vou me lançar diante de Deus, agora eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Sabe, eu tenho me incomodado muito com isso. O Deus, né, o Espírito Santo, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer te dar muitas experiências para você contar. Ele quer te marcar com experiências reais com o Espírito Santo. Eu tenho visto, né, na célula como tem sido um momento precioso e poderoso quando a gente compartilha de coisas que Deus está fazendo na nossa vida. É maravilhoso quando a gente vê essa palavra sendo aplicada e pessoas tendo a resposta dela sobre a sua história. E Deus quer fazer isso também na sua vida. Amém? Então, o primeiro catalisador da fé é nós praticarmos o ensino que nós recebemos. Praticarmos, uma vida prática e não teórica. O segundo ponto é ter uma vida de oração, ter disciplinas espirituais, eu e Deus, no meu quarto, sozinho com Ele. E o terceiro catalisador que eu quero falar nessa manhã. Lembre-se que isso foi com base em pesquisas, tá? Muitas pessoas responderam essa pesquisa. E realmente foi um ponto comum. O terceiro ponto para você que deseja desenvolver a sua fé é se envolver ministerialmente. Se envolver com os seus dons. Se envolver com aquilo que você tem a graça de Deus. Deus te deu algo. Pode ter certeza. Nesse momento você está pensando assim, não, Deus não me deu tanta coisa assim. Eu nem sei Bíblia. Eu nem sei versículos assim, falar versículos. Eu preciso avançar muito, eu não oro todo dia, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não importa, o Espírito Santo, quando você nasceu, Ele te deu coisas nas suas mãos, poderosas. E essas coisas, elas são para serem usadas para o reino dEle, para abençoar outras pessoas, para ser vida de Deus na vida de outros. Se envolver ministerialmente é o terceiro passo em comum entre as pessoas que tiveram a sua fé desenvolvida e expandida. Se envolver ministerialmente. Sabe, querida, é interessante que a igreja, a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, não é? E a igreja é o corpo de Cristo, é como se fosse uma comparação. E um corpo, ele só funciona se todos os seus membros, todos os seus órgãos, todos os seus membros estiverem fazendo a sua função. É ou não é? Um corpo, ele só funciona bem, gente, se todos os membros ali estiverem desenvolvendo com perfeição a sua função. Aí você fala, não, é bobeira. Eu não preciso tanto assim dessa parte do meu corpo. Não, a minha mão não é tão relevante. Se você perder qualquer parte, por menor que seja do seu corpo, ele vai fazer tanta falta para você. Sabia que se você perder um dedinho do seu pé, você vai perder o equilíbrio? Pessoas que precisam amputar um dedinho do pé ficam com o seu equilíbrio prejudicado. Olha que coisa poderosa. Cada parte do nosso corpo, por mais insignificante que seja, ela tem a sua função, ela tem o seu papel. O corpo de Cristo só se move, querido, com poder, quando cada membro entende o seu papel, quando cada pessoa entende, eu posso fazer algo para abençoar vidas, eu posso fazer algo para abençoar pessoas, eu posso implantar aqui os meus dons, colocar os meus dons em prática. Eu posso me envolver, eu posso estar aqui. E esse modelo, queridos, é um modelo bíblico. E na maioria das vezes, quando a gente inicia esse envolvimento, nós nos sentimos incapacitados, despreparados. Mas também nós nos sentimos dependentes de Deus. Todas as vezes que Deus nos desafia a algo, como está fazendo aqui, né? As coisas mudam. E pessoas que se envolvem ministerialmente, eu vou contar um segredo para vocês. Pessoas que se envolvem ministerialmente, começam a fazer algo em prol das pessoas, o que acontece é que ela tem problemas na vida dela, mas os problemas que ela tem começam a ficar pequenos diante das outras coisas. Pessoas que não servem, pessoas que não praticam esse passo, geralmente elas não desenvolvem a sua fé, porque elas se concentram muito nos seus próprios problemas. Elas se concentram muito nas suas coisas, na sua família, na sua história. Se concentram muito, e ao se concentrar muito na sua própria história, nos seus próprios problemas, ela volta para dentro de si mesmo, e ela começa, ao invés dela crescer em fé, ela começa a minguar na fé. Querido, não tem jeito não.
Quando a gente começa a se envolver ministerialmente, servir, abençoar, a gente começa a ouvir o testemunho das pessoas, ver a situação que o outro está passando, né? A gente começa a servir o outro ali, aquilo começa a tornar poder na nossa vida. Alguma coisa dentro de nós sai, sabe? A mesquinhez sai, o orgulho sai, sabe? A superficialidade sai. E a gente começa, deixa eu acordar aqui. Eu estava tão preocupado com coisas pequenas e agora Deus me usa para ser usado por Ele na vida de pessoas que estão nessa situação. Queridos, é isso, o Espírito Santo deseja nos usar, mas ponto fundamental no desenvolvimento da nossa fé é nos envolvermos. Olha, quando eu comecei a ir na célula, né, logo que eu me converti, eu já me converti aqui nessa igreja, e eu comecei a ir na célula. Gente, eu confesso para você, eu tinha tanta vergonha. Quando eu via aquelas pessoas fazendo edificação, eu falava, meu Deus, quando chegar a minha vez de eu fazer edificação, eu não sei como vai ser, porque eu tenho muita vergonha, eu não sei, eu não vou conseguir fazer isso, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer edificação, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu... Aí fiquei muito tenso, senti sentimento de incapacidade, né? Mas como Deus me desenvolveu. Eu era muito extremista em algumas coisas, sabe? Em alguns momentos era muito cheia de justiça própria, mas à medida que eu fui conhecendo pessoas, história de pessoas, maneira como Deus age, eu comecei a adquirir uma habilidade de lidar com pessoas diferentes, um olhar diferente, um olhar de Deus em relação a situações, a pessoas que têm às vezes uma inclinação X ou Y, mas eu comecei a ampliar minha maturidade, gente, e é isso, a gente amadurece mesmo, à medida que a gente serve, a gente amadurece. Deixa eu te falar, numa sala de aula, a gente pode até dormir aprendendo, mas no campo, praticando, ninguém dorme. Todo mundo fica acordado, desperto, ligado. E aí, de repente, a gente se topa com uma limitação nossa, aí você se desenvolve naquela limitação e Deus te usa em níveis mais profundos. É muito poderoso o que acontece. Um homem e uma mulher de Deus que entendem o poder de esticar a sua fé, de estender a sua fé, de aplicar esses catalisadores, se tornam pessoas mais maduras na vida. Você sabia que cristãos que aplicam esses catalisadores são pessoas que começam a ser mais valorizadas até no seu ambiente de trabalho? Porque são princípios, queridos, que funcionam em qualquer lugar. São princípios que funcionam profissionalmente, que funcionam na sua família, que funcionam aqui na igreja, que funcionam em qualquer lugar aonde você estiver. Porque os princípios de Deus são universais, eles podem ser aplicados em qualquer área, porque eles vão gerar vida e vão gerar poder. E olha que interessante, Mateus 14:16. Olha como é que Jesus fazia com os discípulos. Mateus 14:16. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para comer. Quando aquela multidão ficou com fome, gente, estava todo mundo com fome, mas eram muitos homens, eram muitas mulheres. A palavra de Deus não fala que Jesus foi lá e resolveu a situação. A Bíblia diz que Jesus foi e impulsionou os discípulos a responderem, a resolverem aquela questão. Ah, eles estão com fome? Vão vocês mesmos e dão de comer aquela multidão. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas numa igreja, né? Pessoas que têm um ministério formal, integral, que precisam agir, né? Somente os pastores que precisam agir, não. A Bíblia, ela não fala isso em nenhum momento. A Bíblia fala do poder do corpo de Cristo, dos santos. É os santos que desempenham a obra do ministério. Quem são os santos? Os santos são todos nós, né? São aqueles que servem a Jesus, que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Então, somos nós, cada um de nós, membros desse corpo, que desempenhamos o ministério, que colocamos ali a nossa parte, a nossa ação, e fazemos esse corpo se movimentar de uma forma perfeita e abençoada. E Jesus fez isso. Jesus, ele não deixava os seus discípulos somente vendo o que ele estava fazendo, não. Jesus impulsionava. A multidão está com fome, faz o seguinte, vai lá vocês e resolve o problema deles. Vai lá vocês mesmos. Não precisa de mim não, vai lá e resolve. E olha o que aconteceu. Mateus 14:17-18. Mateus 14:17-18 diz assim: eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Deixa eu te dizer, querido, pode ser muito pouco o que você tem diante do desafio.
Mas se entregarmos o pouco que nós temos para Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias. O pouco que nós entregamos para Deus, o Espírito Santo multiplica e coisas extraordinárias acontecem. Nesse texto, os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes. Mas esses 5 pães e 2 peixes alimentaram toda uma multidão. Acredite, por menos que você tenha para oferecer, se você colocar nas mãos de Deus, Ele vai multiplicar o que você tem tido nas suas mãos. E você vai alimentar uma multidão por um milagre do Senhor. O Senhor nos colocou nessa terra para ser resposta, né? E à medida que somos resposta, nós amadurecemos na fé. À medida que somos resposta, à medida que decidimos dizer sim para Deus e ser usados por Ele, Ele potencializa a nossa fé. Pessoas que servem a Deus, elas são mais desenvolvidas. Elas amadurecem. Elas aprendem a relacionar mais com pessoas. Elas aprendem a solucionar problemas. Elas aprendem a administrar suas emoções. É muito poderoso isso. Você quer aprender a administrar suas emoções bem? Eu também quero, todos queremos. Então, querido, ouça esse terceiro catalisador. Se envolva ministerialmente. Se envolva. Se envolva com aquilo que você puder. Fazendo um parênteses aqui, nós tivemos uma pesquisa nesses últimos dias. E essa pesquisa é uma pesquisa de voluntariado. Então, às vezes, a gente não consegue envolver todo mundo no serviço, até por não saber quem quer servir. E nós fizemos essa pesquisa e nós vamos fechar essa pesquisa por esses dias. Então, se você ainda não respondeu, peça alguma pessoa aí que está perto de você para te enviar o link dessa pesquisa pelo WhatsApp. E você pode responder e participar se você desejar servir em alguma área. Nós temos vários ministérios elencados ali, várias coisas. Você pode colocar a sua área de interesse, para que, em nome de Jesus, o Senhor possa te usar em algo, né? A Bíblia diz que os campos são grandes, né? O trabalho é muito árduo e, às vezes, os trabalhadores são poucos. Então, se você quer servir, não deixe de responder essa pesquisa. E terceiro catalisador, então, é se envolver ministerialmente. É uma das coisas que estica a nossa fé. E o quarto e último ponto que eu gostaria de falar hoje é que nós precisamos ter relacionamentos providenciais. O quarto ponto em comum desses catalisadores, o quarto ponto em comum dessas pessoas que tinham uma história para contar, é que em algum momento elas diziam assim: ah, minha vida estava andando assim, assado, até que um dia apareceu um casal. Ah, porque eu vivia assim, eu estava trabalhando não sei aonde, de repente eu estava lá no ambiente da minha igreja e eu recebi uma palavra, e a palavra do fulano dizia assim e mudou o rumo da minha vida. Ah, mas eu estava, em algum ambiente e essa pessoa, na minha vida, eu era uma pessoa que não era madura espiritualmente, que não compreendia a palavra, mas de repente eu estava numa célula e eu comecei a acompanhar e estar ali e de repente eu comecei a entender mais e aquelas pessoas que estavam ali me ajudaram a compreender mais sobre Jesus, me ajudaram a crescer mais nisso. Pode saber, gente, todo mundo que tem uma história de fé para contar tem um componente relacional envolvido. Todos os que têm uma história de fé para contar têm um relacionamento em algum momento que fez toda a diferença na sua história. Nunca ouvi uma história de fé sem um componente relacional. Então, se a gente quer ter uma história de fé para contar, deixa eu te dizer aqui, nós precisamos aprender a dar valor para os relacionamentos. Nós precisamos aprender a dar valor, porque Deus vai colocar relacionamentos providenciais na nossa vida. Deus vai colocar pessoas que vão trazer para nós coisas que nós precisamos para nos preencher, para nos encher. Pessoas cheias de Deus, pessoas que estão nesse caminho para conhecer a Cristo junto conosco e vão nos incentivar, e vão nos abençoar, e vão orar conosco, e vão nos impulsionar a um próximo nível. Na casa de Deus, queridos, aqui no ambiente, nós recebemos palavras de encorajamento, palavras proféticas. Nós recebemos uma impulsão para ser usados pelo Senhor. Nós identificamos os nossos dons, os nossos talentos. Relacionamentos providenciais vão te impulsionar para o próximo nível na sua vida. Seja em qual área for.
E nesse contexto, para a sua fé ser esticada, para a sua fé ser aumentada. Realmente, relacionamentos são chaves, e eu quero te perguntar, qual que é o valor que estamos dando para os relacionamentos no processo de crescimento da nossa fé? Quais são os valores? Às vezes pessoas diferentes de nós, mas vão nos ensinar tanto, né? Às vezes pessoas que estão ali, no nosso lado, todos os dias aqui na igreja local. Não desconsidere, queridos, porque o Senhor vai te fazer aprender com cada um. O Espírito Santo vai te fazer aprender com cada detalhe na vida de cada pessoa. O Espírito Santo vai trazer providência dele através de pessoas na nossa vida. Isso não é pecado, isso não é heresia. A heresia é falar o contrário. Porque Jesus vivia no meio das pessoas, Jesus vivia se relacionando. Jesus vivia nesse ambiente onde relacionamento era a base. Jesus não ficava sozinho, não. Jesus ficava com as pessoas. Jesus relacionava. E na igreja aqui, queridos, nós confiamos tanto nesse componente relacional. E por isso nós vemos um poder tão grande nas células, né? Quando a gente está reunido como célula. Porque talvez se uma pessoa entrasse e saísse aqui da igreja, a gente não saberia nem o seu nome. A gente não conseguiria conhecer a sua história, nem abençoar a pessoa da forma que ela poderia ser abençoada. Mas quando ela vem para um grupo menor, ali ela é conhecida pelo nome. Ali ela consegue ser abençoada, receber uma oração, pedir ajuda numa situação que precisa, desenvolver a sua fé. Aprender mais, ouvir outras pessoas compartilhando. Isso é muito poderoso. Olha esse texto de Hebreus 20, do 24 ao 25. Hebreus 20, 24 ao 25. Travou ali. Hebreus 10, 24 ao 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha que interessante. E consideremos uns aos outros. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha esse texto. Considerem uns aos outros, encorajem uns aos outros, valorizem os relacionamentos providenciais que Deus está colocando na nossa vida. Valorizem as pessoas, aprendamos a lidar com pessoas diferentes de nós. Que a gente possa aprender a ter paciência e compaixão de cada um e desenvolver um relacionamento poderoso. Que nós possamos aprender a relevar algumas coisas, queridos, para que nós possamos ser unidos pelo amor de Cristo. Relevar, não ser ferro e fogo com as coisas. Às vezes a gente é ferro e fogo com algumas coisas. Precisamos, às vezes, relevar. Porque Jesus relevou, não é verdade? Jesus relevou tantas coisas. Mas, na verdade, aqui nos nossos relacionamentos, aqui na igreja, né? Aqui nesse ambiente aqui, não vão ser relacionamentos perfeitos. Porque nem na nossa casa e na nossa família são perfeitos. Não é? Às vezes nós brigamos, discutimos, discordamos de pessoas dentro da nossa casa. Esse ambiente é feito de pessoas. Não vai ser perfeito. Mas eu vou dizer para você, o Espírito Santo, ele usa esse ambiente, essas pessoas, para trazer providência de Deus mais cedo ou mais tarde para a sua vida. Mais cedo ou mais tarde você vai receber uma palavra, você vai ser abençoado, você vai ser acompanhado, você vai ser alvo da oração. Então, querido, vamos facilitar as coisas. Participar da vida uns dos outros, encorajar uns aos outros e nos conectar uns com os outros e com aquele que Deus nos der. Você tem alguém que você deseja muito ver essa pessoa crescendo em fé? Mais cedo ou mais tarde, ou então de uma forma natural, apresente esses catalisadores da fé para essa pessoa. Quem quer crescer em fé precisa praticar a palavra que está recebendo, porque senão não vai adiantar. Quem quer crescer em fé precisa ter uma vida devocional e particular com Deus. Quem quer crescer em fé precisa do terceiro ponto aqui, que agora me deu um branco. Se envolver ministerialmente. E quem quer crescer em fé precisa dos relacionamentos providenciais. Amém, gente? Eu queria, a banda pode subir, mas eu queria realmente que essa palavra fosse uma palavra muito prática e poderosa para a sua vida. Hoje nós estamos falando sobre catalisadores da nossa fé, coisas práticas, coisas muito práticas, mas todos os pontos aqui eu li um versículo bíblico e poderia ler mais de um. Poderia ler muitos versículos em cada um desses pontos.
Mas eu quero dizer para você, querido, eu sei que a gente vai chegando no final do ano e a gente começa a ser desafiado em muitas coisas. E isso é bom, eu acho bom. É um ciclo que se fecha e nos dá a oportunidade de começar um ciclo novo. E eu quero te fazer um desafio. Decida aumentar a sua fé. Decida expandir a sua fé. Decida expandir a sua confiança. Muitas vezes a nossa fé é expandida não quando Deus nos dá sims, né? Mas quando Deus nos dá nãos. Quando Deus dá um não para a gente. Aí a gente vê o nível da nossa fé. Aí a gente vê a medida da nossa fé, da nossa confiança. Eu creio que nessa pandemia nós passamos por alguns nãos de Deus. Desafios. Sabe? Planos frustrados, sonhos frustrados. Algumas perdas de pessoas que amamos. Muitos perderam pessoas que amam, inclusive nós. Nós tomamos alguns nãos de Deus. E agora estamos entrando em 2022, querido. Uma coisa que eu aprendi a discernir é que nós não sabemos como que vai ser o nosso próximo ano. Esses últimos dias nos mostraram que a gente não sabe como vai ser o nosso dia de amanhã. Mas uma coisa eu sei. Se nós estivermos com Jesus desenvolvendo a nossa fé, vai ser muito diferente a nossa reação às coisas que acontecem. Vai ser muito diferente a nossa ação, a nossa sabedoria. Você está precisando de sabedoria de Deus? Você está precisando de mais confiança? Você está precisando de um agir de Deus na sua casa? Talvez uma cura. Fiquei tão impactada aqui, né? O Luca Martini ministrando naquele domingo pós-conferência. Gente, você estava aqui aquele domingo? Ministrando ali, pessoas foram curadas. Muitas pessoas foram curadas. Tinha uma irmã aqui na igreja que já tinha mais de um ano que ela não sentia o olfato por causa do Covid. Ela foi curada, ele orou por ela, foi curada na hora. Começou a sentir o cheiro das coisas depois de um ano. Eu soube de pessoas com alergia no corpo todo, com marcas que foram totalmente curadas, que saíram daqui com o corpo limpo, sem nenhuma... Eu estou querendo dizer para nós, queridos, que a palavra de Deus é poderosa. O reino de Deus é poderoso. A nossa maturidade tem resposta. Busque ao Pai em segredo e Ele vai nos recompensar. O Espírito Santo vai trazer vida na nossa vida. O que nós vamos viver o ano que vem? Sei lá. Não sei, eu não posso falar. A gente tem medo de afirmar as coisas. Porque o tempo está nas mãos de Deus, o controle de tudo está nas mãos de Deus. Mas uma coisa eu sei. Se eu vivesse uma pandemia dessa de novo, uma das coisas que eu mudaria na minha reação é que eu viveria histórias de fé, porque eu ia fechar meus olhos para o que está acontecendo em nome de Jesus. Eu ia buscar a Deus desesperadamente. E às vezes em momentos de medo, eu vou ser sincera aqui, nem sempre eu busquei o Senhor da forma que eu deveria. E eu creio que muitos aqui têm essa mesma história para contar. Mas Deus está nos dando uma nova oportunidade. 2022 está chegando, querido. Nós já estamos praticamente no meio de novembro. E o Espírito Santo está falando com você hoje assim, olha, você pode escolher desenvolver sua fé. Você pode escolher começar hoje a aplicar esses catalisadores da fé na sua vida e viver uma vida genuína com Deus. E viver uma vida de amadurecimento. O Espírito Santo está falando com alguns aqui, é hora de amadurecer. É hora de amadurecer. É hora de parar com coisas de menino e começar a avançar para receber coisas mais plausíveis, mais poderosas da parte do Espírito Santo. Deus quer nos dar isso. Ele quer te dar sabedoria. Eu creio também que algumas pessoas aqui estão buscando sabedoria de Deus para agir com algumas situações na sua vida. Não tem respostas, não tem saída. Talvez é na área financeira, talvez é com a sua família. Não sei. Mas, queridos, existe um tempo novo por vir, eu sei. Mas o tempo sempre está por vir e sempre pode ser novo. Mas se não fizermos coisas novas, os tempos não serão novos. Se não fizermos coisas novas, os tempos serão iguais aos que se passaram. Precisamos fazer coisas novas para um tempo novo que está surgindo, amém? E essas coisas novas, das coisas novas, a principal que eu quero te falar, decida fazer a sua fé ser desenvolvida. Amém? Fique de pé no seu lugar.